transição. Toda transição é um processo, né? Em meados de 2022, lá para o meio de 2022, nós, como igreja, sobre a liderança do pastor Jonatas, lá no Cambuí, já estávamos percebendo que aquele lugar não ia mais suportar aquilo que estava por vir. Mas isso começou em meados de 2022. E gerou um processo nessa transição de jejum, de oração, de testificação na palavra, de procurar lugares. Foi um tempo incrível, onde Deus nos esticou ali. Todo mundo que participou do processo cresceu em fé. E hoje nós estamos aqui, quase para completar um ano. Contemplar isso. Só Jesus. Só Jesus. E no processo da transição, há pelo menos 3 condutas que precisamos ter. A primeira conduta que nós precisamos ter nesse processo de transição, e aqui eu já quero afirmar, que todo mundo está passando ou já passou por algum momento de transição na vida. E há 3 condutas. Existem várias, mas eu escolhi 3 condutas. A primeira é fé. O processo da transição, eu e você precisamos de fé. E por quê? Porque nesse processo haverá dúvidas, haverá incertezas, haverá receios. Eu lembro agora da época onde Jesus veio em carne. Israel estava passando por um tempo de transição também naquela época. Havia o farisaísmo, que era uma religião extremamente respeitada na época. Eles eram zelosos, eles observavam a Torá, sabiam de cor as leis. Só que aí veio uma novidade chamada Jesus, o vinho novo. Só que veio uma novidade chamada Jesus, o vinho novo. E alguns deles não suportaram. Eles começaram a levantar dúvidas. Por insegurança, eles começaram a levantar questionamentos. Eles não suportaram o tempo da transição, eles não entenderam Jesus, aqueles que eles aguardavam pelas profecias, estava ali, na frente deles. Eles não suportaram, eles não entenderam aquilo. Tempo de transição, é necessário fé, e alguns abraçaram essa fé naquela época. Eu lembro de Nicodemos, e Jesus olhando para ele diz: cara,
Você vai precisar nascer de novo. Se você quiser me acompanhar, você vai precisar abrir mão, transicionar desse tempo que você já está acostumado, porque eu vim com um vinho novo. Fé. Segunda conduta, nós vamos precisar. Repita comigo: coragem. 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 E por que coragem? Porque nesse processo de transição haverá perigos. Haverá ameaças internas e externas. É necessário, no tempo da transição, muita coragem. Eu lembro agora do povo de Israel. E sobre eles havia também uma transição, onde eles estavam no Egito, rumo à terra que Deus havia prometido. E chegou um momento que era Faraó ou o Mar Vermelho. E eles precisaram acionar a fé e a coragem de começar a marchar debaixo de uma palavra, sem uma certeza, com um perigo vindo, com a ameaça vindo. Eles precisaram ser corajosos a ponto de não abraçar a ameaça, mas de marchar diante do sobrenatural e ver o mar se abrindo. Coragem sobre as áreas de ameaça. Talvez você está aqui e se sente ameaçado. Talvez queira empreender algo. Eu não sei. Marche. Não olhe para as ameaças. Não olhe para o perigo que está por trás vindo, chegando. Marche. Avance. Vá. Tempo de transição. É necessário fé, coragem, ousadia. Terceira conduta. Renúncia. Tempo da transição. É necessário eu e você estabelecermos renúncias. Eu lembro agora também uma história de Israel, onde um povo lá no deserto começou a ter um apego por fatores emocionais e começou a dizer: olha, Moisés, eu estou com saudade das cebolas do Egito. O tempo da transição é necessário eu e você renunciarmos, deixarmos de lado coisas, emoções, situações, apegos, nostalgias. Quantos aqui assistiram já o filme Divertidamente? Alguns. Não vou dar tanto spoiler assim, só uma cena que me lembrou agora.
Ela tem várias emoções. Mas, de repente, é uma pré-adolescente de 13 anos, mas, de repente, abre a porta a nostalgia. E ela quer entrar. Aí as emoções, não, 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 não. Só daqui 10 anos. Você agora não é bem-vindo à nostalgia. Sem apegos emocionais. Sem apegos emocionais. Conduta. Terceira conduta. Renúncia. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Salmos 119, versículo 81. Isso aqui é uma oração em forma de cântico, de alguém que estava num tempo de transição também. Salmo 119, versículo 81, para quem quiser acompanhar ali. Eu vou ler aqui. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa. E pergunto: quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Amém? 3 considerações que eu quero passar aqui para você. A primeira consideração desse salmista é que ele fez uma autoanálise da vida dele, nesse tempo de transição que ele estava passando. Perceba que o coração dele não havia nenhum tipo de dureza. Perceba que o coração dele não havia nenhum tipo de distração. Perceba que no coração dele não havia nenhum tipo de engano. Perceba que no coração dele não havia nenhum tipo de orgulho. Ele estava humilde na presença de Deus, fazendo uma autoanálise do coração dele, nesse tempo de transição que ele estava passando. Ele reconhece o estado da alma dele. E aqui vai uma orientação que nós podemos aprender aqui. É necessário, eu e você, temos, entre aspas, um espelho espiritual. É necessário a gente olhar dentro de nós, perceber as áreas vulneráveis do nosso coração. Por vezes não fazemos isso por causa de uma distração, por causa de um orgulho, ou por causa da nossa dureza de coração, por causa de algum engano. Nós não praticamos essa autoanálise. Achamos que está tudo bem. Não temos esse espelho espiritual. Esse salmista nos ensina. Nem sempre está tudo bem. No tempo de transição é necessário olhar para dentro de nós. Não ser enganado. Próxima consideração. Nós vemos nesses salmos um grito de socorro.
Esse homem estava gritando por salvação. Ele estava gritando, a alma dele estava... Veja, ele não ficou apenas numa reflexão. Ele partiu para a prática. Ele começou a falar com o Senhor. Ele começou a dialogar com Deus. Ele começou a buscar esse Deus e não subterfúgios, igual eu e você fazemos, talvez. Ele não olhou para um copo de uísque, para algum outro vício, por games. Ele falou com Deus. E isso faz toda a diferença. Ele não ficou calado, porque muitas vezes nós fazemos uma autoanálise e ficamos mudos, calados. Ele desabafou com Deus. Um tempo de transição, eu e você, precisamos considerar urgentemente gritar por socorro. Mas tem uma outra consideração. E aqui eu quero ficar bastante tempo, que é, ele reafirma esperança. Repita comigo, esperança. Repita mais uma vez, esperança. E aonde ele reafirma isso? Olha lá, se você puder colocar lá depois, 81. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Olha lá no 83. Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Afirma e afirma esperança. E agora eu queria falar sobre odre, porque está aí algo que ele meio que se compara no texto, a um odre na fumaça. Queria explicar um pouco o que é um odre, que talvez você não saiba. O odre, ele é uma vasilha feita com peles de animais. Ela é muito comum, até os dias de hoje, mas ela era muito comum na época bíblica, no tempo de Jesus. Né? Essa vasilha é feita com pelos de animais, couro, por exemplo. Né? E ela esse utensílio, ele era para transportar líquidos, né? Como o vinho. Esse é o odre. E quando ele diz, ele está parecendo, se assemelhando a um odre na fumaça, o que quer dizer isso? Significa que ele está passando por um processo. Porque esse odre, para ser odre, ele vai ser necessário estar perto de uma fogueira. Para que essa fumaça da fogueira possa endurecer esse couro. Para que esse odre, né, sobre essa fumaça, possa, de alguma forma, estar pronto para receber o recipiente. O fogo, o calor e a fumaça, eles endurecem, eles começam a curtir. Já ouviu essa palavra? Curtir esse couro do odre. E ele vai ficando o quê? Livre das bactérias.
Ele vai ficando livre de, talvez, aquele líquido que entrar nesse odre apodrecer. Esse é o processo. Em meio a essa fumaça, esse odre vai ficando preparado para que ele se torne livre. Oh, aleluia. Estava sentindo falta disso aí. E veja, o odre que não passasse por esse processo, na fumaça, ele não poderia estar preparado para suportar o líquido chamado vinho, porque ia estragar tanto o vinho quanto esse odre, e apodrecer o vinho ali. A estrutura precisa suportar a fermentação, porque o vinho, você conhece, o vinho ele começa a fermentar. E vai gerando o quê? Uma elasticidade nesse recipiente, nesse odre. Porque o vinho, meus irmãos, olha bem para mim, expande. Alguns pegaram isso. Quando o vinho, e você é o odre, mas quando o vinho novo vem sobre a sua vida, ele começa a expandir a sua vida, aquelas coisas, aquelas impurezas, sabe, vão saindo com essa fermentação desse vinho. Ei, eu quero esse fermento, esse fermento eu quero. Eu não quero o fermento dos fariseus, eu quero a fermentação desse vinho entrando sobre a minha vida. Você quer isso também? Levante as suas mãos. Pai, nós queremos esse vinho novo, nós queremos expandir de dentro para fora, Pai, essa estrutura, Pai, essa estrutura precisa passar por esse processo. Olha bem para mim, ame o processo. Você é o odre, e não é o odre velho, não. É o odre que quer dizer sim para o processo, sim para entrar nessa nuvem de fumaça. Sim, eu sou um odre na fumaça. Existem odres aqui que querem estar nessa fumaça, nesse algo chamado glória. Oh, eu quero. Oh. Ei. Porque esse odre precisa transportar a água do Espírito, o vinho da alegria. O odre velho não suporta, porque o vinho entra e começa a expandir, e as resistências não conseguem segurar esse odre. Nós nascemos para carregar essa glória. Quantos querem ser processados nessa noite? Quantos querem? A Bíblia diz, hein? A Bíblia diz, olha, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci. Sabe, é bem provável, né? O odre naquela fumaça extremamente desconfortável. Porque, eu não sei você, mas você já ficou diante de uma fumaça? O olho começa a arder. É uma sensação aparentemente boa, 10 minutos. Eu lembro, na minha época de adolescente, né?
Os acampamentos sempre teve, né? A fumaça. E a galera era fascinada pela fumaça, mas de boa. Quer saber? Tipo, eu chegava lá, 5 minutinhos e voltava, porque é desconfortável. Processos são desconfortáveis. São dolorosos. Crescer dói. Mas deixa eu te falar. Olha aqui, uma boa notícia para mim e para você. 2 Coríntios 4,19. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esteja nesse lugar de aflição. No mundo nós vamos ter aflições. Quer alguns exemplos? Que eu posso listar aqui. Um vício que nós carregamos. E ainda a gente não abandonou. Uma doença que tarda e a gente vê um devido tratamento dela. Um problema que persiste no casamento. São aflições. A dificuldade de um relacionamento com amigos, com filhos. Algumas aflições. Mas lembre-se, não vamos desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior esteja desgastado diante desses processos, o nosso ser interior, ele pode se renovar dia após dia, com esse vinho novo, ele pode se renovar dia após dia. A chave é renovação do coração, a chave é renovação da nossa mente, dia a dia, dia a dia. Não se perca nas questões que nós estamos vendo de aflições. Elas são o quê? Passageiras. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, aflição, ela vai produzir a aflição e a tribulação que você está passando. Ela vai produzir. Deus, antes de eu liberar essa palavra, eu oro por um ambiente carregado de fé aqui, Deus, de esperança aqui, Deus. Feche os seus olhos enquanto eu estou falando isso. Que essa palavra, Pai, entre agora como uma espada de 2 gumes sobre aqueles que estão passando por alguma dor, ó Deus, por alguma situação emocional, por alguma crise no casamento, por algum dilema, Senhor, por algum vício, Pai, que está aprisionando a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, eu quero declarar, Deus, que vai produzir um peso de glória. Ela é uma leve e momentânea tribulação, mas quando vir o vinho novo, Pai, nós queremos declarar, Pai, que esse vinho, Deus, vai expandir essa estrutura, Pai, essa estrutura que está aí, antiga de anos, ó Deus. Talvez alguém que não consegue liberar o perdão para alguma pessoa, essa estrutura agora com o vinho novo, Pai, há de ser expandida. Que produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação.
na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Oh, Jesus, faz isso nesse ambiente de glória aqui, Deus. Eu oro. Eu estou pregando e orando, hein? Eu oro. Se você está comigo nessa, Pai, eu oro por uma expansão de visão, Deus. Ei, o vinho novo. O vinho novo. O vinho novo expandindo a nossa visão pequena, Pai. A nossa visão acerca de você, Jesus, pequena, Pai. Uma visão tradicional, uma visão religiosa. Pai, eu oro agora um vinho novo sobre essa casa. Eu oro um vinho novo sobre essa casa, Pai. Declarando uma expansão, Pai querido. Odres que entram no processo estão recebendo visão, o fermento do vinho expandindo a nossa visão espiritual. Oh. Oh. Quem está comigo aqui hoje? Oh. Ele está expandindo você, irmão. Ele está expandindo a sua vida, sabe? Tem pessoa aqui que não vai ficar escrava de argumentos, de filosofias vãs. Oh, vinho novo sobre vocês. Vinho novo, vocês não ficarão cativos de filosofias vãs, filosofias ateístas, filosofias que de alguma forma falam contra o nosso Senhor Jesus. Há um vinho novo sobre a nossa vida. Padrões antigos caindo agora em nome de Jesus. A mídia fala, a palavra do Senhor é maior. Talvez você esteja com essa tribulação da descrença. Sobre você, Pai, uma descrença. Que não reconhece que para Deus nada é impossível. Talvez você foi machucado por líderes que são pecadores como você. Você deixou entrar isso no coração. Basta uma gota desse vinho entrando nessa estrutura de engano, nessa estrutura mentirosa. Permita entrar no processo. Permita entrar no processo. Permita entrar no processo. Nessa fumaça. Permita entrar nesse lugar desconfortável. Eu sei que essa palavra está tocando muito a alma de alguns aqui. Permita entrar nisso. Permita entrar nesse lugar. Oh, Jesus. Nós estamos à espera desse vinho. Toque em mim de novo, Jesus. Enche-me de novo. Eu não me vejo. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Nós queremos entrar nessa fumaça dia após dia, Deus. Deus, sim, nós nos rendemos. Me rendo a Ti. Vamos lá. Nós nos rendemos. Toque em mim. Toque em mim.
Eu quero ser atraído por essa fogueira, para absorver essa fumaça. Eu quero ser atraído para esse calor da presença de Deus. Há uma fogueira nessa noite, há um calor do Espírito Santo. E há odres aqui, Pai, há odres aqui, Senhor, absorvendo essa fumaça. Talvez seja desconfortável essa fumaça, mas eis-os aqui, Deus. A espera desse vinho, Pai, a espera desse vinho que vai fermentar, Pai, esse odre e expandir a nossa visão, expandir. Ei, Jesus. Quantos querem expandir nessa noite? Quantos querem... Deus, eu preciso. Será que você pode ficar de pé? Se você é como eu, vim pro altar. Nós queremos, Pai, nós queremos. Oh, nós queremos, Pai, nós estamos aqui, Deus, nós queremos. Oh, isso, venha. Oh, nós queremos. Faça sua oração hoje. Diz: Deus, eu sou esse odre. Sobre mim não paira um odre velho, Deus. Sobre mim não paira esse odre, Pai. Sobre mim paira, Senhor, esse odre que aceita esse processo e fica nessa fumaça, Pai. Oh, eu sou esse, Pai. Será que você pode orar isso nessa noite? Eu vejo vinho novo sobre as nossas vidas nessa estação. Essa é uma estação propícia de Pentecostes. Eu vejo esse vinho novo vindo sobre as nossas vidas. Oh. Ele vai expandir de dentro para fora. Oh, nós somos homens e mulheres cansados de performances superficiais. Oh, nós queremos esse vinho, Deus. Isso. Eu oro, Deus. Oh. Oh, vamos. Oh, deixa. Vamos deixar. Deixa queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir. Deixa o até sumir. As leves e momentâneas tribulações. Nós oramos agora peso de glória, Deus. Em meio à vergonha, Deus. Em meio aos fracassos, ó Deus, morais. Em meio, Senhor, aos dilemas da nossa mente. Nós profetizamos. É uma leve e momentânea tribulação. Nós vamos mergulhar nesse rio, Pai. Nós não estamos olhando a ameaça, Pai. A ameaça, nós não estamos olhando isso, Pai. O pecado tenta nos ameaçar, Pai. A culpa vem para ameaçar. Mas nós trilhamos esse mar, ó Deus. Nós marchamos, ó Deus. Nós marchamos e entramos nesse mar. Não olhamos a ameaça que está do lado. Nós não temos medo do processo, o perigo dos processos. Nós vamos prevalecer em Ti.
Nós vamos mergulhar nesse rio. Oh, Tu és a nossa fonte. Oh, 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 oh. Vamos clamar isso. Vamos clamar isso. Eis esse odre, Pai. Eis esse odre na fumaça. Oh, eis. Eis esse odre. Eis esse odre que quer ser um recipiente da Tua glória. Eis esse odre que quer ser um recipiente. O Evangelho é o vinho novo. Eis aqui homens e mulheres dispostos a acolher o Evangelho, a acolher a boa notícia e dividir com aqueles que precisam. O vinho novo é o Evangelho. Pai, eis o odre aqui no processo para abrir mão das tradições. Eis aqui o odre, Pai, na fumaça, para abrir mão, Senhor, dos protocolos carnais. Eis aqui, Pai, o odre na fumaça, para abrir mão do sofisma que tenta aprisionar corações.